Se você assistiu o vídeo sobre a minha jornada, eu acho que ficou algumas coisinhas ali que é bem legal eu te explicar. Ou melhor, compartilhar com você como foi que eu fiz, como foi que eu saí dessa situação. Eu comentei sobre o meu impulso, sobre a minha necessidade, sobre o meu vazio que eu preenchia comprando. Então, lembra, era roupa, sapato, comprava porque estava triste e quando eu estava feliz eu também precisava comemorar, enfim. Eu comprava quando eu estava feliz ou triste, eu estava sempre me dando, sempre comprando alguma coisa. E aí nesse processo, eu lembro que, claro que não foi tão simples assim, né? Foi uma jornada onde realmente tiveram muitos anjos no meu caminho, com muitas ferramentas, com muita introspecção, com muito autoconhecimento. Mas teve um momento quando me deu um start de falar, já sei o que eu vou fazer. Eu combinei comigo. Eu sempre gostei de fazer as unhas. Eu sempre fiz as minhas unhas e sempre gostei de pintar diferente. Eu combinei comigo que eu ia, todas as vezes que eu tivesse esse impulso pela compra, que eu precisasse realmente me dar alguma coisa, ou para comemorar, ou porque eu tava muito mal e eu precisava me dar alguma coisa. Eu ia comprar um esmalte de cor diferente. Sim. Eu entrei num acordo comigo, eu fui lá onde eu tinha os meus esmaltes já organizados nessa época, todos no mesmo lugar. E comecei a olhar um a um, em todos aqueles que estavam secos, que já estavam acabando, que a gente sabe que não dá para utilizar até o final. Enfim, eu tirei todos esses, fiquei só com aqueles que estavam bons para o uso. E a partir daí eu comecei essa jornada que, sim, financeiramente vocês não têm ideia de como isso mudou. Sim, mudou absurdamente. Imagina o preço de uma calça, de uma bolsa, de uma roupa, de um sapato e o preço de um esmalte. E era incrível como quando eu, assim, ainda que eu fosse fazer isso, internamente eu ia sim resistir a essa compra. E em últimos casos, quando realmente eu falasse assim, tá difícil demais, eu ia lá e eu comprava. E aí eu chegava em casa e logo já ia fazer as unhas e eu usava. Então assim, é a historinha de jogar o lençol no monstro, né? Quando eu identifiquei que eu tinha esse monstrinho, que era a compulsão, que era essa busca por algo, um vazio, que eu ficava buscando fora o tempo todo. Quando eu comecei a procurar dentro, né? Dentro dos meus armários, dentro de mim, dentro do que eu sentia, e foi o momento de reconhecer o monstro. Então, assim, ficou claro para mim que aquilo não era normal, que já tinha passado do normal há muito tempo, que era uma compulsão, porque quando eu controlo a situação, tá tudo bem. Agora, quando eu não tenho mais o controle, quando aquilo me domina, já é ele que tá mandando em mim. Aí, ou eu tomo alguma atitude para mudar isso, ou a situação tende a ficar cada vez pior. E aí, quando eu descobri essa compulsão, essa necessidade por me dar algo, eu comecei a prestar atenção, mas o que eu queria no fim, né? Porque não era a roupa, o sapato e a bolsa, porque eles ficavam guardados com etiqueta no armário muitas vezes. E eu era daquelas que eu comprava, eu ia lá no shopping e comprava um monte de coisa. Se eu não utilizasse na primeira semana, pode esquecer que ia ficar lá no fundo do armário e eu ia acabar comprando outras coisas que eu ia colocar na frente. E quando eu fosse fazer a limpa, que eu fazia essa limpa no armário, eu sempre encontrava as peças com etiqueta, com blusa que já não me diziam mais respeito, porque eu tava tão fora de mim que eu já não sabia mais o que me agradava. E aí, quando eu descobri essa compulsão, que eu descobri o monstrinho, que eu joguei o lençol, que eu comecei a olhar para ele, foi mais fácil de chegar para mim e entender o que era. Era o quê? Era fazer um agrado? Era. Então tá bom, então o esmalte tá ótimo. Adoro cores diferentes, né? E foi disso que eu fui me
me alimentando, enquanto eu continuei na busca do autoconhecimento, dos tratamentos, da jornada, do trabalho, de entender por que eu trabalhava e ora eu estava trabalhando só com Feng Shui, era ótimo, mas ficava faltando. E aí eu comecei a entender que às vezes eu fazia uma consultoria de Feng Shui e eu ficava 1 hora batendo um papo com essa paciente, com essa cliente, com essa cliente. E quando eu ia fazer a devolutiva para ela do relatório, com todas as curas, ela já tinha feito tanta coisa na vida dela, já tinha mudado tanta coisa no físico, que eu comecei a entender que de repente não... Claro que para algumas pessoas tá ali na cura e não, né? Eu não tô desmerecendo toda a técnica que eu aprendi, mas eu entendi que eu conseguia lidar melhor de outra forma. De repente o que fluía melhor no meu trabalho era mais esse novo olhar assim que eu comecei a ter para ajudar as pessoas a se identificarem nos seus espaços, a entender fazer essa ligação do que elas sentiam com aquilo que elas conseguiam materializar em volta, no entorno. E foi daí que começou a nascer esse projeto, foi ficando cada vez mais, ele foi criando aos poucos, sabe? E aí como a organização é linda, é maravilhosa, eu fazia, eu entregava, mas ficava faltando. Porque quando eu ia lá e fazia, entregava pronto, meio que a pessoa fica refém do meu trabalho. E não é isso que eu tenho no meu coração. Eu quero ajudar a pessoa a ter essa autonomia, de se entender, de começar a se perceber, de não achar que ela sempre precisa de alguém para resolver as dores dela. Que muito pelo contrário, nunca ninguém vai resolver as nossas dores. Mal a gente vai tomar um remedinho, um analgésico que vai ficar empurrando com a barriga. E eu tenho, sei lá, eu tenho fome de ir na causa do problema, sabe? De levantar o tapete, de tirar toda aquela sujeira que tá lá de baixo. E aí pra mim a organização, o bonito, o belo, pra mim é a cereja do bolo. Mas eu quero te ajudar lá no ingrediente, na massa, na receita. E eu não quero te ensinar o meu bolo, a minha receita. Eu quero te ajudar a construir o teu bolo, a tua receita. Porque somos todos diferentes, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua fome. Agora que se tem uma coisa que é universal, é que todo mundo tem o seu canto, tem as suas coisas. E que a gente começa a materializar lá o que tá bom e o que tá ruim. Porque é o nosso, nossa luz, nossa sombra. Nós somos essa dualidade, nós temos isso dentro de nós. E é só olhar para ela, acolher, entender, falar, ok, você existe. Bora nessa jornada? Eu desejo do fundo do meu coração que você encontre e você se encontre. Eu te vejo no próximo vídeo.